Oi, crianças, tudo bem? Vamos iniciar nossa semana já, né, na nossa quarta-feira aqui, um feriado aí prolongado, certo? E vamos dar continuidade então aos nossos estudos. Olha, vamos iniciar o último módulo da apostila de Geografia, página 177, peguem aí a apostila de vocês. Abram na página 177, vamos fazer a leitura juntos, acompanhem aí, grifem, tá? Façam anotações, grife o que você achar importante, tá? Isso são procedimentos que contribuem para a aprendizagem de vocês, certo? Lembrando que hoje também é o dia de passar na escola, pegar a apostila número 2. Amanhã nós vamos iniciar nossa aula ao vivo, tá? Estou com bastante expectativa, então nós vamos iniciar às 7h10 nossa aula amanhã, tá bom? Todo mundo se organiza, pega o material, nossa apostila, lápis, borracha, deixa tudo no jeito, a garrafinha de água, tá bom? Pra gente fazer nossa aula amanhã e que seja muito proveitosa, certo? Bom, então vamos iniciar agora a leitura do texto aqui. Os estados e suas siglas. Vamos só rever um pouquinho do que nós já aprendemos. Estado, o que é o estado? Quem lembra? Estado é um conjunto de municípios onde tem um governador. E a sede do governo do estado fica onde? Quem lembra? Fica na capital desse estado, certo? E agora, e suas siglas? O que é as siglas? Então, nós vamos ver agora o que são as siglas, certo? Você já estudou que o mapa do Brasil é composto por 26 estados e um Distrito Federal e que os estados possuem capitais. Agora você vai ampliar um pouco mais seus conhecimentos sobre esse assunto. Vamos lá então. Vamos ver aqui algumas manchetes de jornais, tá? Ó, risco da epidemia de dengue cresce em São Paulo. Olha aqui, onde que tá a sigla? SP. Ó, como que é a sigla? Por que é uma sigla? Porque representa o nome do estado de São Paulo. É representado por duas letras maiúsculas, sem pontuação, sem ponto, tá? E sempre assim, em letra de imprensa, tá? De preferência, ó. E como que eu leio essa sigla? Eu posso ler em SP? Às vezes nós falamos SP, mas o correto é São Paulo, tá? Aqui, ó, casal do TO, é TO? Eu posso ler? Casal do TO transforma pneus velhos em poltronas. Não, eu preciso ler o nome do estado que esta sigla representa. Casal do Tocantins transforma pneus velhos em poltronas e artigos de decoração. Vamos mais uma aqui. Podem, gente, contornar a sigla aí, tá? Na apostila de vocês, deixa em evidência, destaca. Ó, AM tem 6 cidades em alerta contra dengue. AM? O que é AM? Vocês já ouviram alguém lendo assim? Não. Como que é feita a leitura? Amazonas tem 6 cidades em alerta contra dengue e 2 em estado de risco. A última aqui, doença avança no Distrito Federal e casos aumentam em mais de 70%, certo? Vamos agora para o trocar ideias. As manchetes de jornal acima trazem informações relacionadas à dengue em alguns estados do país. Você sabe que estados são esses? Acredito que todo mundo lembrou que estados são esses, né? Ó, vamos voltar aqui um pouquinho. São Paulo, quem não lembrou, escreve o nome do estado na frente aí da sigla, tá? Lembra que inicia com a letra maiúscula. Ó, SP São Paulo, TO Tocantins, A
AM Amazonas, DF Distrito Federal. Segunda questão. Por que os estados foram identificados dessa maneira? Então, por que é que nós usamos siglas para identificar os estados? Para tornar essa leitura mais rápida e a identificação desse estado mais rápido também, tá? Continuando. As siglas e os estados. Para tornar mais rápida a identificação dos estados e em alguns casos para economizar espaço em jornais, revistas, tabelas, gráficos e mapas. Em lugar de seus nomes, usam-se siglas. Sim, então, por que economizar espaço? Porque a sigla, ela é uma abreviação dessa palavra. Em vez de se escrever a palavra toda, nós usamos só 2 letras, tá? E em certos casos, igual nós vamos ver aqui, uma letra representa cada palavra, tá? Bom, então vamos ver aqui, ó. O que é uma sigla? O que significa essa palavra? Sigla é a abreviação utilizada para reduzir algumas palavras, a fim de que haja mais agilidade tanto ao falar quanto ao escrever. É formada geralmente pelas iniciais dos termos que compõem cada nome. Um bom exemplo que você conhece: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também conhecido pela sigla IBGE. I, o que representa? Instituto, B, Brasileiro, G, Geografia e Estatística, tá? Continuando aqui. As siglas dos estados sempre são escritas com 2 letras maiúsculas e sem ponto. Isso é uma informação importante. Podem grifar aí na apostila e não pode esquecer, tá? Sempre letra maiúscula e sem ponto. Ó, aqui, o que tem aqui nesse quadrinho amarelo? E por que nas siglas temos 2 letras em vez de apenas uma? Como alguns estados têm nomes iniciados com a mesma letra, por exemplo, Pernambuco, Pará, Paraíba, Paraná e Piauí, foi preciso escolher uma segunda letra para diferenciar um do outro. Porque se fosse só uma letra, como nós íamos diferenciar essa letra? Por isso, houve a necessidade de acrescentar mais uma letra para representar esse nome de estado, tá? Do estado. Então, ó, Pernambuco, como fica? Quem é que lembra? P. Pará, PA. Paraíba, quem lembra? PR. Isso, eu sei que tem gente que já sabe todos os estados. Parabéns aí para quem já sabe. Quem não sabe, olha, só estudar, fazer as atividades que vai lembrar também, tá? Isso, nós estamos iniciando nossos estudos agora e sempre nós vamos estar falando sobre essas siglas e os estados, tá? Paraíba, PB, Paraná, PR e Piauí, PI, certo? E outra coisa, qual mais que tem, gente? ONU, quem lembra? ONU, Organização das Nações Unidas, certo? E DAI aqui na nossa cidade é uma sigla, DAI, Departamento de Água e Esgoto, certo? Então vamos lá, trabalhando com mapas. Como você já aprendeu, nas aulas de ciências do 3º ano, há alguns anos o Brasil vive sob o risco da dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Devido ao clima quente e úmido da maior parte do nosso país, a epidemia se espalha por diversos estados, principalmente no verão.
quando as chuvas provocam o acúmulo de água em garrafas, embalagens descartáveis e pneus velhos, jogados em terrenos baldios, em pratos e vasos de plantas, em caixas d'água sem tampas e em muitos outros lugares onde a água pode empoçar. Então, vocês, olha só a imagem aqui, pneus abandonados e lixo ao lado da estrada, são focos de criação do mosquito Aedes aegypti. Então, essa prevenção da dengue tem que ser realizada por todos nós, certo? Por todos nós, em cuidar do nosso quintal, da nossa casa, verificar se não tem nada deixando a água parada para que haja, né, o desenvolvimento desse mosquito e possa nos deixar doentes aí, certo? Vamos lá então, continuando. Observe aí a seguir um mapa. Então agora vocês vão realizar a atividade, certo? Observe a seguir o mapa da dengue no Brasil. Olha só. Então, como que nós vamos fazer a leitura desse mapa? De acordo com a legenda, tá? Aqui no cantinho, olha, é a corzinha mais clara, risco baixo. Aqui, um amarelinho, risco moderado. Um amarelinho mais forte, risco alto. Laranja, risco muito alto. E em vermelho aqui, áreas com risco de transmissão focalizadas, tá? Olha aqui também a rosa dos ventos, certo? Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, aqui para orientar as direções aqui do nosso mapa. Bom, então agora, ó, vocês vão observar o mapa para realizar aqui a atividade. Agora, com o auxílio de um atlas geográfico, complete as tabelas com os dados solicitados. Por que é que pediu com o auxílio do atlas geográfico? Porque aqui o mapa só tem a sigla de cada estado. E olha só como que fica mais fácil para nós fazer mais fácil e rápido fazermos a leitura do nome de cada estado e também ocupa pouco espaço, tá vendo? Do que se fosse escrito o nome todo do estado aí. Bom, então vocês vão olhar aí e vai preencher toda essa tabela aqui do item 2, tá? Estados com risco baixo de contaminação. Vamos lá, qual é o estado com risco baixo de contaminação? Santa Catarina, olha, mesma cor. Então vocês vão colocar lá o nome do estado. Qual é? Santa Catarina. Tá? Vai escrever aqui, Santa Catarina. Qual é a sigla? Tem no mapa, SC, letra maiúscula sem ponto. As duas letras maiúsculas. Qual é a capital de Santa Catarina? Aí, por isso que vocês precisam do atlas, tá? Florianópolis. E vamos escrever nome da capital, letra maiúscula. Nome do estado, letra maiúscula. Não esqueçam, certo? Bom, então aqui vocês farão, depois risco moderado de contaminação, risco com, estados com risco alto de contaminação, estado com risco muito alto. Então vocês vão preencher, tá? Vão colocar o nome de todos os estados aí, de acordo com a legenda, certo? Aqui o 2. 2 não, o quadrinho aqui você sabia. Vamos lá. Você sabia? A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais favoráveis para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, pneus velhos, vasos de plantas, garrafas, caixas d'água destampadas, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros, tá? Cisterna, gente, para quem não sabe, é um reservatório de água da chuva.
tá? Que fica ali acumulado para que seja usado conforme a necessidade, tá bom? Então, mas precisa ficar fechado. Ah lá, agora aqui a atividade, ó. Segundo o Ministério da Saúde, em 2013 havia 3 capitais com alerta devido à propagação da dengue: Rio Branco, Porto Velho e Cuiabá. Essas cidades são capitais de quais estados brasileiros? Então, novamente, vocês podem utilizar o Atlas, tá? Para fazer a localização dessas capitais e ver de a qual estado elas pertencem, tá bom? Não vou falar, vocês vão procurar aí, certo? Se eu falar não vai ter graça. Então, tem gente até que sabe, né? O 2. Ainda de acordo com os dados do Ministério da Saúde, em 2013, as capitais listadas na tabela abaixo não apresentaram dados sobre a dengue. Complete a tabela com o nome e a sigla dos estados aos quais essas capitais pertencem. Belém, capitais, tá? Pertence a qual estado? Quem lembra? Tá em que região? Norte, sul, leste, oeste? Então, e qual é a sigla do estado? Qual é a sigla desse estado? Certo? Maceió é uma capital de qual estado? Fica na região Nordeste, né? Muita gente já foi para Maceió. Então, capital de qual estado? E qual é a sigla desse estado? Vocês vão colocar aí, procurem no Atlas, tá bom? Então vamos lá, aqui, 3. Leia a frase a seguir e observe o mapa político do Brasil na página 154. 154, quer ver? Vamos lá. Página 154, qual é esse mapa? Eu vou mostrar aqui, vou mostrar na minha apostila mesmo, tá? Aqui, ó. Aqui, esse aqui, olha, tá? Página 154. Agora consulte o Atlas Geográfico e complete as frases a seguir. Bom, gente, para realizar essa atividade aí, vocês vão utilizar a rosa dos ventos de vocês, aquela da transparência, tá? Vocês vão utilizar, vai colocar em cima do mapa lá da página 154, certo? Ou também pode ser, pode consultar o Atlas Geográfico e vai completar as frases aí, certo? Então, São Paulo está aqui, direção do Mato Grosso do Sul, certo? E Mato Grosso do Sul está a qual direção de Minas Gerais? Lembra? Ó, o Amapá está ao norte do Pará, que está ao norte de Mato Grosso, tá? De Mato Grosso do Norte. Então, vocês estão percebendo? Aí vocês vão fazer isso aí de acordo, colocar. Nós já fizemos uma atividade parecida anteriormente, então tem que usar a rosa dos ventos, tá? Olha lá, ó, aqui também. O 4. Encontre no caça-palavra os nomes dos estados que correspondem às siglas listadas. Pinte os nomes dos estados usando as cores indicadas. Então aqui, ó, estado do Acre, qual é a cor? Vermelho. Amazonas, marrom. Bahia, cinza. Ceará, laranja. Goiás, verde claro. Maranhão, rosa, tá? Então vocês vão pintar o caça-palavra, olha lá, ó, de acordo com as cores indicadas ali, tá bom? Isso. E aqui também vai realizar atividade em casa, tá? Além da dengue, existe a febre amarela, doença transmitida pela picada de mosquitos infectados,
e que provoca mal-estar, febre, dores no corpo e cansaço, podendo levar à morte. Felizmente, já existe uma vacina que protege contra essa doença, em estados nos quais há muitos focos da doença. A vacinação é recomendada a moradores e viajantes. Observe a tabela a seguir e descubra em quais estados brasileiros há mais casos de febre amarela. Olha só, então aqui tem a tabela, tá? Estados e Distrito Federal. Olha, vocês vão colocar na frente o nome do estado. O que é AC? Acre. Então, vocês vão escrever com a letra maiúscula Acre. AM, Amazonas, tá? BA, Bahia. E aqui tem a informação, notificados e confirmados, tá? Para realizar as questões que estão aqui na próxima página, certo? Vocês podem fazer no caderno, tá? Ou vocês vão fazer aqui, escrever aqui também, tá? Se fazer no caderno, gente, precisa copiar a pergunta, porque senão fica sem sentido. E a gente nem sabe sobre o que tá falando aquelas respostas ali, certo? Ó, faça o que se pede. Na tabela da página anterior, ao lado de cada sigla, escreva por extenso o nome do estado. B. Escreva por extenso em seu caderno o nome dos 3 estados com a maior notificação da doença. Escreva também o nome das capitais. Então, ó, não vai caber aqui nome do estado e nome das capitais. São 3, tá? Façam no caderno. Copiem, coloquem lá a atividade da página 184, geografia, tá bom? A C. Escreva por extenso em seu caderno o nome do estado com maior número de confirmações da doença, certo? Bom, e por último a 2 aqui. Com base na tabela da tarefa 1, pinte o mapa político do Brasil. Use as cores da legenda abaixo. Olha só. Então, de acordo com a atividade da tabela 1, certo? Ó. Com base na tabela da tarefa 1, pinte o mapa político, use as cores da legenda abaixo. Então, como que nós vamos fazer aqui? Estados com mais de 25 casos de notificação. Então, qual é o estado que tem mais lá na tabela 1, onde já tem as informações, notificações ou as confirmações ali, dados confirmados. Então, vocês vão pintar, prestem atenção, tá? Porque lápis de cor a gente sabe que não dá para apagar. Então, façam com atenção essa atividade aqui, tá? Vai pintar? Olha, verifica a tabela para pintar correto, tá bom? Então,